O ministro Alexandre de Moraes vai ser oficialmente interpelado pelo Congresso dos Estados Unidos. O privilégio de poder dar uma olhadinha no que vem por aí é chumbo grosso, inclusive com a clara ameaça de sanção para o Brasil. Paulo, e aí? Quais são as últimas? O que você tem para contar para a gente, em especial da tua batalha, que segue aí no Congresso americano? A gente sabe que dá trabalho, esse trabalho, né, Paulo? Dá um trabalho incrível, mas a gente tem um objetivo muito claro, viu, Pitoli? O objetivo é utilizar a comunidade internacional em prol da democracia, em prol da verdadeira democracia, não essa democracia que os ministros do STF gostam de dizer, defesa da democracia, mas em prol da velha e boa democracia, onde os jornalistas têm liberdade de expressão garantida, onde as pessoas comuns têm a liberdade de expressão garantida, a democracia onde os parlamentares de oposição podem falar sem medo de sofrer consequência dos seus atos, onde os jornalistas podem empreender, não tem suas contas removidas no Twitter, não tem seus passaportes cancelados. E o objetivo é utilizar a comunidade internacional para pressionar o Brasil nesse sentido. E, graças a Deus, esse plano tem sido bem sucedido. No primeiro momento, o que a gente fez foi um trabalho de conscientização aqui dos Estados Unidos do que está acontecendo no Brasil, né? Quando nós percebemos que quem garantiu a eleição do Lula foi justamente a administração do Biden, justamente toda essa infraestrutura até envolvendo, parece coisa de teoria da conspiração, né? Mas envolvendo o CIA, envolvendo a FBI, envolvendo Jorge Soros, foi esse pessoal que garantiu a eleição do Lula e que o Alexandre de Moraes não fosse contestado, né? Então nós partimos para o aumento da pressão internacional para reverter um pouco esse quadro. Nós fomos para o Congresso dos Estados Unidos para registrar publicamente o que está acontecendo. Aí tivemos a audiência pública, a consequência dessa audiência pública é que o Congresso dos Estados Unidos vai apresentar um projeto de lei para sancionar o governo brasileiro e especialmente as autoridades brasileiras, os agentes públicos brasileiros que violem direitos de liberdade de expressão, direitos de imunidade parlamentar, enfim, direitos do cidadão. O Brasil tem violado todas essas instâncias e deve sofrer as consequências nesse sentido. Eu esperava que fosse ontem, esperava depois que fosse hoje, talvez seja amanhã, talvez fique para o início da semana que vem. O ministro Alexandre de Moraes vai ser oficialmente interpelado pelo Congresso dos Estados Unidos a responder sobre essas questões de violação de liberdade de expressão, de violações de direitos humanos. Isso deve acontecer aí muito em breve, segundo as minhas fontes aqui do Congresso dos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de poder dar uma olhadinha no que vem por aí, é chumbo grosso, inclusive com a clara ameaça de sanção para o Brasil, caso as coisas continuem nesse caminho. Vão receber também essa interpelação o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e a agora ministra do Tribunal Superior Eleitoral, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Então, essas pessoas vão ter oportunidade de ou retirar o pé, né, como a gente diz, ou diminuir o tom e restaurar a plena liberdade de expressão, a plena liberdade de imprensa, a plena liberdade parlamentar no Brasil, ou então vão ter que bancar o que o Alexandre vem fazendo, que é ilegal, é criminoso, eu volto a dizer, e com isso enfiar o Brasil numa situação muito difícil. O Brasil já está isolado da Argentina, que é o seu principal vizinho e parceiro, já está se isolando dos Estados Unidos com o provável fim da administração Biden e vai se isolar também da Europa. Só resta a China. Então, nosso país vai ter que decidir se quer cair no colo da China ou se quer restaurar o que nós tínhamos até poucos anos atrás, que
foi conquistado a duras penas. Mas, Paulo, o que está previsto acontecer no Congresso americano e as sanções que estão por vir, atende ou supera as tuas expectativas com relação às consequências dos atos promovidos aqui pelo Supremo, em especial pelo Alexandre? Em relação às sanções do Congresso dos Estados Unidos, elas ainda não estão escritas, né? O projeto de lei está sendo confeccionado. O que nós apresentamos a nossa versão dos fatos na audiência pública dentro do Congresso. Houve um depoimento falado do Michael Schellenberg, do Chris Pavlovski, do Rumble, mas também outras pessoas como a juíza Ludmilla, como o Alan dos Santos, o próprio Congresso brasileiro enviaram depoimentos por escrito, que fizeram parte da audiência. Esse foi um lado da história. Agora, a autoridade que está sendo acusada, que é o ministro Alexandre de Moraes, vai ser dada a ele a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Ou ele não vai responder. E aí a gente vai ver qual é a medida que o governo brasileiro vai tomar nessa direção. Se as autoridades públicas brasileiras optarem por não responder, por ignorar, o Congresso americano deve seguir com um projeto de lei nos moldes do rascunho que eu observei, que tem a ver com o que eles já fazem com outros países. Os Estados Unidos já têm medidas de sanções contra a Venezuela, por exemplo, já tem medidas de sanção contra Cuba, já tem medidas de sanção contra a Bielorrússia. E essas sanções são são de diversas naturezas. Tem qualquer envio de verba, qualquer auxílio, os Estados Unidos enviam auxílio financeiro para o Brasil em várias questões. Esse passa a ser imediatamente interrompido. Você tem dificuldades em imposição de barreiras comerciais para o Brasil, que vai machucar muito o nosso empresariado, o nosso agro. É uma tristeza muito grande. Mas é a consequência desse regime que a gente está vivendo. Você tem medidas do fim de cooperação, por exemplo, na esfera militar. Então, as nossas Forças Armadas têm uma cooperação muito grande de envio de equipamentos, de treinamento, missão militar, etc., com os Estados Unidos. Com a constatação dessas violações de direitos humanos, essa cooperação cessa. E há também todas as medidas contra os agentes públicos e pessoas associadas a eles responsáveis por essas violações. E aí você tem o famoso, que a Maria Elvira deu bastante voz a isso, o cancelamento do visto para os Estados Unidos de autoridades e a proibição da entrada nos Estados Unidos de autoridades que violem liberdade de expressão, que violem direitos humanos, dentre elas o Alexandre de Moraes, mas não somente ele. Você tem, num segundo grau, o bloqueio de ativos dessas autoridades no exterior, e a terceira etapa, que é a proibição de que essas pessoas tenham qualquer relação com empresas nos Estados Unidos. O que, em tese, implica que o sujeito não pode comprar mais nem um lanche do McDonald's, porque o McDonald's é uma empresa americana. O sujeito não pode pegar um Uber, porque o Uber é uma empresa americana. Então, são as sanções mais duras que você pode ter para um regime tirânico. Eu espero muito, Pitoli, eu tenho a esperança de que as instituições brasileiras ponham a mão na cabeça do que está acontecendo e reajam, porque não é necessário que a coisa chegue nesse ponto. Mas, com ou sem Trump, esse é o caminho que está sendo seguido. Com a vitória do Donald Trump, a coisa ganha um grau que assim, o Donald Trump tem uma questão pessoal com o Brasil. Eu já testemunhei ele dizer para o presidente Bolsonaro, na minha frente, de que o presidente Bolsonaro é o melhor amigo dele no mundo inteiro. O braço direito do Trump, que é o Jason Miller, foi detido pelo Alexandre de Moraes quando esteve no Brasil. Chegou a hora da volta do anzol. Então, eu torço para que as autoridades brasileiras entendam que aquele momento de 2022, onde eles podiam fazer o que quisessem, aquele momento acabou, excessos absurdos foram cometidos e está na hora de devolver o Brasil
a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade, a imunidade parlamentar, as liberdades individuais para que as pessoas se reúnam sem medo, a liberdade para que o cidadão comum se expresse como quiser nas redes sociais, e não mais hoje, como a gente tem um cenário com a última pesquisa que a gente viu, né, 61% dos brasileiros com medo de expressar suas opiniões na internet. O Alexandre de Moraes só não foi contestado pela forma como ele conduziu o processo eleitoral, porque depois nós viemos a saber que os Estados Unidos enviaram o diretor da CIA, William Burns, o Jake Sullivan, assessor de segurança nacional do presidente Joe Biden, a comandante do Exército do Sul dos Estados Unidos, do Comando do Sul dos Estados Unidos, e outros funcionários de chamar aqui alta patente do governo americano para ameaçar agentes públicos, inclusive líderes militares brasileiros, caso eles contestassem o Alexandre de Moraes. Tudo isso foi elucidado, inclusive, por uma matéria do Financial Times, aqueles que acharem que eu estou falando uma maluquice, está numa matéria do Financial Times, e, se eu não me engano, a Natuza Neri, do Globo, fez um podcast inteiro a respeito desse assunto. Quando nós passamos a ter notícia disso, né, hoje nós estamos vendo, por exemplo, que a milícia digital do Lula, o gabinete do amor, o gabinete da ousadia, está no Estadão. Quem estava por trás da coordenação e dando as direções de como eles deveriam agir era ninguém menos do que o senador americano Bernie Sanders. Isso, de novo, não é teoria da conspiração, está no Estadão, né? Eu estou repetindo aqui, mídia mainstream. Então, essas pessoas só puderam agir porque contavam com suporte. O que eu quero dizer é que esse suporte está deixando de existir. A onda mudou. E eu percebo, Walter e Pittoli, que o mesmo establishment que colocou o Lula lá, que passa também, e que deu guarida para o Alexandre, que passa também por essas pessoas do Estadão, da Folha de São Paulo, a elite paulista, os Faria Limers, essas pessoas estão bem menos entusiasmadas com o governo, digamos assim, do que estavam antes. Eu estou aqui distante, vocês estão no Brasil, podem conhecer melhor do que eu, mas eu tenho sentido nas últimas semanas Geraldo Alckmin indo para o aquecimento ali na beira do gramado, um clima de bastante desgaste do governo com a elite que o colocou lá. Então, a parte do eleitorado do Lula, que eu acredito que existe, pode ainda continuar comprometido, embora muita gente já decepcionada na esquerda também, porque ele decepcionada com o que o Lula conseguiu ou não fazer. Mas essa parte vai continuar fiel a ele. Não tem jeito, eles sempre vão continuar fiéis a ele. Agora, a outra parte, a parte do estamento burocrático, a parte da elite, a parte do poder que colocou ele lá e que deu guarida também para o Alexandre de Moraes colocar ele no poder, trazer o Lula ao poder, esse pessoal me parece bem menos entusiasmado. Então a pergunta que eu faço é, a turma da Fiesp, você vê que eu falo Fiesp com sotaque de carioca, né? A turma da Fiesp, será que eles vão continuar dando guarida para o Alexandre de Moraes, vendo a possibilidade do Brasil sofrer sanção comercial? Eu me pergunto. Os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, vou dar um exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, eu não sei se o apartamento que ele fica tanto tempo aqui em Miami, em Key Biscayne, é dele, ou se é de um amigo dele, porque esse pessoal tem o hábito de ter amigos com imóveis, né? Então, é uma coisa que parece recorrente. Mas, sendo dele, será que ele vai continuar suportando os abusos no Brasil em nome da ideologia dele, etc., etc., tendo os bens dele bloqueado aqui nos Estados Unidos? Eu me pergunto, será que esses ministros que agora estão indo para Gilmar Palusa, em Portugal, caso eles sofram qualquer tipo de sanção da União Europeia, será que eles vão, pessoalmente, será que eles vão continuar apoiando essa agenda insana? O meu trabalho, Walter, é só aumentar o preço para que essas pessoas continuem fazendo o que estão fazendo. E isso é fundamental, Paulo.
talvez uma hora isso fique custoso demais para eles. Isso é fundamental. Hoje eles fazem o que querem, né? Hoje eles fazem o que querem.